último duodécimo paga no mês subsequente? O último duodécimo, por exemplo, desse ano, a gente pede agora 1º de dezembro. É esse duodécimo. Não, se o último duodécimo é agora em dezembro, então você tem todo o recurso do fundo para pagar. Não, essa é a nossa interpretação. Então, a situação operacional. Deixa eu tentar ser claro aqui. Bom, a folha de dezembro de 2011, ela foi empenhada com recurso de 2011. Foi empenhada e a unidade empenha, liquida e escreve resto a pagar. Quando chega dia 3 de janeiro do ano seguinte, ela paga a folha de dezembro. Só paga. Mas dia 1º de dezembro a gente já pede o duodécimo de 2012. A gente já pede o duodécimo. A gente não passa por unidade, por exemplo, Polícia Militar contra o Civil, porque eles já empenharam a folha. Então ela fica dentro da unidade 170.392, fundo condicional. Mas aí, secretário, desculpa, eu não estou entendendo. Você tem todo o valor do fundo em 12 meses. O último duodécimo é recebido em dezembro. Se inscreveu a folha, se empenhou a folha e escreveu o resto a pagar, tudo bem, mas se o dinheiro está ali e se já empenhou, por que não pode pagar no mês de dezembro? Olha, o dinheiro não é aplicado não, porque o dinheiro não passa nem nos cofres do Tesouro. Não, presidente, é porque, na realidade, existe um detalhe que o pagamento do servidor segue o sistema da União. Ele segue do próprio sistema de informática. Né? O CIAF é o sistema da União, ele tem que estar compatibilizado. Eu queria, inicialmente, deputado Beto, falar muito assim, objetivamente, porque aqui nós temos uma equipe de servidores de carreira da área do controle e que, nesse momento, a palavra e a manifestação está vindo do Paulo. Então, nós não estamos aqui, Paulo, com todo respeito, conheço, tenho uma maior consideração pela sua competência e dedicação, são muitos anos que passou governos e que você tem cuidado das finanças do Distrito Federal. Então, eu quero fazer esse registro, porque ele é um colega de todos vocês como servidor público do Distrito Federal. Então, nós estamos fazendo esse debate, até porque acho que todos os companheiros e amigos da segurança pública que estão aqui sabem que eu sempre defendi o processo de acompanhamento por parte das entidades do Fundo Constitucional do Distrito Federal em qualquer governo. Eu defendi, junto à época, inclusive, junto à Central Única dos Trabalhadores, que eles tivessem uma pessoa especificamente acompanhando a execução orçamentária, por entender que a matéria é relevante, é um montante de recurso considerável, como também as entidades sindicais. Portanto, Paulo, para nós é uma oportunidade singular fazer esse debate. Eu quero dizer para você que na minha época de deputado distrital, no segundo mandato do Roriz, que sucedeu ao do Cristóvão, eu tentei ter conhecimento de quanto era do recurso que o governo do Distrito Federal era utilizado nessas conjunto de servidores, e nunca foi possível. É pela primeira vez que nós estamos tendo, de fato, uma audiência pública à altura de conhecer, porque os outros governos nunca permitiram. É bom destacar isso, e fiz questão, com toda a responsabilidade que à época votamos esse requerimento, era líder do governo, vim para cá e defendi o requerimento, porque isso está, e você, Wellington, é testemunha de que sempre acompanhei esse debate. E não tenho nenhum constrangimento de ver o positivo e o negativo. Acho que a nossa atribuição, como homem e como mulher pública, é fazer esse acompanhamento. Eu quero fazer uma pergunta, até levando em conta todo esse histórico que essa equipe vem trabalhando com a execução do Fundo Constitucional do Distrito Federal. A gestão do então secretário Dr. Valdivino
fora informado que havia uma avançada negociação com a área federal no sentido de efetivar a transferência do Fundo Constitucional do Distrito Federal para o GDF. Sabemos que essa transferência eliminaria uma insegurança e uma ingerência, uma vez que toda execução seria realizada aqui, bem como toda a contabilização. Nesse sentido, houve prosseguimento nas negociações? Qual de fato eram as negociações que existiam à época? E por que ela não se concretizou? Por que ela não se efetivou, já que o Fundo Constitucional tem a sua origem no mês de janeiro de 2003? Não sei se você acompanhou esse debate, mas enfim, estou levantando ele porque ele é importante nesse processo de gestão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Deputado, nessa época do secretário Valdivino, eu não participava ativamente dessa área da Fazenda, mas eu posso dizer para o senhor que na gestão do secretário Valdir, na Fazenda, eu estive com ele algumas vezes na Secretaria do Tesouro Nacional, com o secretário Arno, e sempre foi levantado essa situação dos recursos serem serem efetivamente transferidos ao governo do Distrito Federal, mas essas negociações não avançaram. A gente também, como técnico, acha que isso aqui seria salutar para o governo federal e eliminaria essas questões como do INSS, da Seguridade, do Imposto de Renda, e ficaria aqui no controle, né? Porque hoje até para a negociação das carreiras tem que ser, principalmente por causa da lei federal dos militares, tem que ser negociado na área federal. E se viesse essa execução aqui para o governo federal, acho que as coisas ficariam bem mais simplificadas. Mas eu não sei, principalmente nessa época do secretário Valdivino, o que aconteceu com essas negociações, não. Obrigado. Deputado. Estava ali com ela. Agora, deputado Cláudio Abrantes. Obrigado, doutor Paulo, pela resposta. Doutor Paulo, o senhor disse há pouco sobre a questão dos percentuais na relação direta com o Ministério da Fazenda. Nós temos acompanhado as investigações da Polícia Civil, que naturalmente também tem uma repercussão para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. E desde o ano passado, ainda com o senhor Duvanier, ainda quando estava vivo, sempre foi colocado para todas as entidades que seria uma relação política, direto com essa questão relacionada com a Polícia Federal, e que esses percentuais caminhariam para o passo. Eu pergunto ao senhor, dentro dessas previsões para o ano que vem, foi feita alguma previsão para o reajuste das categorias da segurança? Se não foi, como fazer e se dá tempo de fazer isso ainda para o ano que vem? Deputado, eu não sei se o senhor já estava presente aqui na audiência, eu expus aqui que a política de recursos humanos do governo, a interlocução não está com a gente ali, com o gestor do Fundo Constitucional, está com a Secretaria de Administração Pública. Eu sei que o secretário Vilmar, ele está em negociação na área federal, a gente acompanha para noticiários aquele percentual, que foi dado lá para a Polícia Federal, e a gente ouve, eu não posso falar com certeza que a interlocução não está comigo, que talvez fosse repetir aqui, negociar aqui aqueles valores que foram oferecidos para a Polícia Federal, 15% parcelado, mas eu estou falando assim, eu estou falando do noticiário, não posso falar pela parte do secretário Vilmar. Agora, se, um exemplo, hipotético, se for dado, por exemplo, 5%, o orçamento que está aqui hoje cabe esse reajuste. Então, contemplaria. Não, eu entendo, doutor Paulo, do ponto de vista político que você falou. Agora eu fiz uma pergunta que ela é de previsão. Já foi na proposta, se contempla e dá para fazer. Então quer dizer que não foi na proposta ainda nenhum tipo de reajuste, nenhum percentual ainda.
quando a gente elabora a proposta orçamentária, o que a gente usa dos parâmetros? A gente pega geralmente 3, 4 anos de execução das unidades, projeta para o ano seguinte toda essa despesa com os benefícios da folha, e a gente fala o seguinte: geralmente coloca um percentual que a gente entenda que possa ter uma negociação. E mais, como eu falei, esse caso de a gente acerta com a SEAC, olha, o que está previsto? Vai ter um concurso tal, vai ter uma estrutura tal, igual eu expliquei. A SEAC nos falou, não, está previsto para a Polícia Civil esses concursos, a gente considera. Agora, dentro desse critério, se a gente precisa saber o percentual da negociação e ver se cabe hoje dentro do... Porque quando a gente manda proposta, a gente não manda proposta assim, como se diz, detalhada. Vai ter tanto para concurso, tanto para reajuste, tanto, a gente manda o valor global. Então, mas é conforme eu falei para o senhor, se tiver dentro desses parâmetros que a gente está escutando, cabe o reajuste. Okay, então, confirmando, dentro do que há do fundo, não há nenhum ponto de vista de recurso, cabe tranquilamente dentro do fundo. Okay. Então, continuando lá. Então, há lastro orçamentário, exige o GDF implementar o reajuste a essas categorias. Claro, perfeito, obrigado. Exatamente, claro, toda a responsabilidade foi a resposta. Presidente, só um minuto, eu vou pedir uma licença rápida, eu estou com o secretário de Trabalho do gabinete, vou lá e volto só para justificar minha saída temporária aqui. Perfeitamente, deputado Flávio, guardaremos com excelência. Agora minha pergunta diretamente. A gente tem ouvido isso, doutor Paulo, já há alguns anos atrás, sempre incluindo aí os nossos gastos dentro da lei de responsabilidade fiscal. A questão do fundo constitucional, da saúde, da Polícia Civil, pelo Hospital Corpo de Bombeiros. Então, pergunto, senhor, os limites de gasto do pessoal das instituições de segurança, observado o limite do Fundo Constitucional do Distrito Federal, tem afetação direta perante a lei de responsabilidade fiscal do Distrito Federal? Não, afeta sim, porque aquilo que a gente chama de transbordo, quanto mais a gente supor, tem um valor X aqui para educação e um valor X para saúde aqui, somando os dois exemplos, 3 milhões. A partir do momento que a gente diminui esses valores que estão sendo executados e aumenta mais no Tesouro Distrital, tem impacto diretamente na receita da despesa do pessoal em relação à receita corrente líquida. Então vale dizer que a política do governo é comprimir a segurança pública para que haja aí um espaço maior de gasto para a saúde e educação, evitando então o gasto aí afetando a responsabilidade fiscal? Não diretamente. O senhor me perguntou se atinge, se uma execução maior aqui no Tesouro atinge o limite. Existe, realmente vai atingir o limite, melhor, como se diz, interferir no limite, mas não que o governo esteja fazendo, não, vamos fazer uma execução maior no fundo e menos no Tesouro para compensar o limite. Não, tecnicamente isso não está acontecendo. Mas, doutor Paulo, desculpa, essa seria a única forma de interferir na lei de responsabilidade fiscal, o Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional, especificamente, ele não tem esse envolvimento, me permita dizer assim, para ele tornar mais claro, com a lei de responsabilidade fiscal. Ele só vai ter, na minha concepção, desculpa, não sou economista, né, e não tem um décimo ou um milésimo do seu conhecimento, mas a única forma da lei de responsabilidade fiscal interferir